derrama no meu coração, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, a força do Espírito Santo. Espírito de ciência, de fortaleza, espírito de sabedoria e coragem, espírito de temor do Senhor, invista em meu coração agora, ó Pai, com a coragem do Espírito Santo, a coragem téprida, desassombrosa, que levou os apóstolos a anunciarem com poder o nome de seu Filho Jesus, a ressurreição de Jesus. Hoje também, Pai, eu suplico este mesmo Espírito Santo, o desassombro deste Espírito Santo, para anunciar o poder da ressurreição de Jesus na vida desse irmão, desta irmã, o poder de Cristo ressuscitado na vida deste jovem, o poder do Cristo ressuscitado na vida deste Senhor, o poder do Cristo ressuscitado na vida deste idoso, desta idosa. Hoje, Pai, peço que de fato isso aconteça e se realize neste coração e nesta vida. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio, iniciamos agora a nossa liturgia diária. Uma mensagem belíssima que Deus nos envia para o dia de hoje. Procure aí na sua Bíblia e me acompanhe. Ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 1 ao 8. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isto, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem a seus companheiros era permitido para comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrariar culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, na lei dada por Moisés, que não era mais que uma sombra, Deus ordenou a todos que repousassem e não fizessem nenhum trabalho no dia de sábado. Mas isso não era senão uma imagem, uma sombra do verdadeiro sábado, o qual é concedido à alma pelo Senhor. Com efeito, a alma que foi julgada digna do verdadeiro sábado cessa de se abandonar às suas preocupações vergonhosas e humilhantes e repousa. Celebra o verdadeiro sábado e goza do verdadeiro repouso, estando liberto de todas as obras das trevas. Ele prova o repouso eterno e a alegria do Senhor. Antes estava prescrito que mesmo os animais desprovidos de razão deviam repousar no dia de sábado. O boi não devia ser submetido à canga, nem o burro carregar o fardo, porque os próprios animais repousavam dos trabalhos penosos. Ao vir para o meio de nós, o Senhor trouxe o repouso à alma que estava carregada, oprimida pelo fardo do pecado, e que morria sob o constrangimento das obras de injustiça, subjugada como estava por mestres cruéis. Ele aliviou-a do peso intolerável das ideias vãs e ignóbeis, libertou-a do jugo doloroso das obras de injustiça, deu-lhe o repouso. É este repouso pelo qual todos nós lutamos e esperamos um dia alcançar em Cristo Jesus. Senhor Deus, Tu que nos cumulastes de tudo, dá-nos a paz. Isso está em Isaías, no capítulo 26, no versículo 12. A paz do repouso, a paz do sábado que não tem ocaso,
porque esta bela ordem das coisas que criastes e que são muito boas. Isso está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31. Passará quando tiver chegado ao termo do seu destino. Sim, elas tiveram a sua manhã e terão a sua tarde. Mas o sétimo dia não tem tarde, não tem ocaso, porque tu o santificastes, a fim de que ele dure para sempre. No termo das tuas obras muito boas, que contudo fizestes em repouso, tu repousastes ao sétimo dia, a fim de nos fazeres compreender que no termo das nossas obras, que são muito boas, porque foste tu que nos las destes, isso está em Isaías, no capítulo 26, no versículo 12, também nós repousaremos em ti, no sábado da vida eterna. Então repousará em nós como agora age em nós. Assim, o repouso que experimentaremos será o teu, tal como as obras que fazemos são as tuas. Tu, Senhor, trabalhas constantemente e estás constantemente em repouso. Quanto a nós, chega o momento em que somos levados a fazer o bem, depois do nosso coração o ter concebido pelo teu Espírito, enquanto anteriormente éramos levados a fazer o mal. Quando te abandonávamos, tu, único Deus bom, nunca deixastes de fazer o bem. Algumas das nossas obras são boas, pela tua graça, é certo, mas não são eternas. Depois de as fazermos, esperamos repousar na tua inefável santificação. Mas tu, Pai, bem que não precisa de nenhum outro bem, pois o Senhor estás constantemente em repouso, porque tu próprio és o teu repouso. Quem dentre os homens poderá dar a conhecer tudo isso ao homem? Que anjo dará a conhecer aos anjos? Que anjo ao homem? É a ti que devemos pedir este conhecimento. Em ti é que devemos procurá-lo, a tua porta que devemos bater. É desta maneira sim, desta maneira receberemos, desta maneira encontraremos, desta maneira abrir-se-á a tua porta, para nos conceder a verdadeira paz, que só o vosso coração sabe dar aos que pedem com fé, esperança e confiança. Portanto, Senhor, conceda-nos o verdadeiro sábado, no qual teremos a verdadeira paz e convosco haveremos de descansar eternamente. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que existem pessoas que acham que é difícil seguir Jesus por causa da radicalidade das exigências evangélicas. No entanto, estas mesmas pessoas ficam criando uma série de dificuldades a partir de um legalismo ritual, moral e religioso, que acabam por fazer do seguimento de Jesus uma causa de sofrimento e de dor, e não uma causa de alegria e felicidade de quem descobre os valores que conduz para a vida eterna. Muitos cristãos vivem colocando proibições e ficam contentes quando podem falar não a alguém. De fato, essas pessoas não entenderam o evangelho de hoje, muito menos o amor que Deus tem para com seus filhos e filhas. E assim, nós concluímos uma vez mais a nossa liturgia diária. Como sempre, espero estar correspondendo com vocês, atendendo a cada um de vocês as suas expectativas e estar conseguindo, de alguma forma, levar até você um pouquinho mais do Evangelho e da Palavra do nosso Deus. Deus sempre tem o melhor para todos nós, mas para alcançarmos as graças e as suas bênçãos, devemos nos entregar a Ele, mas que seja uma entrega plena, sincera, verdadeira, de coração puro, aberto, e acreditar que mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas injustiças, tudo é no tempo de Deus. Foi Ele quem nos garantiu a vitória, mas para isso, nós sempre devemos crer nas suas promessas, pois o fato de apenas estarmos ouvindo as suas palavras, a sua mensagem, já podemos nos considerar mais que vencedores.
Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.